E aí, galera inteligente dessa internet, aqui é a Milena Faria Fintori, vulgo Lady Boss. Esse é mais um vídeo da minha playlist favorita aqui no canal, a Conversando com Vocês, onde eu trago vlogs, reacts e conversas sobre assuntos aleatórios com os quais eu me deparo no dia a dia. Mas para você que é um Frameback shipper e me segue por isso, tem várias playlists Frameback aqui para você aproveitar. Tem react de Plank, tem react de Gap the Series completo, tem leitura de The Loyal Pin, tem tudo que sai sobre Uranus. A gente faz uma cobertura bem bacana desse universo Fransarosha / Becky Armstrong. Você que não faz ideia de quem elas sejam, tem playlist aqui com resenha de filme, tem playlist onde eu falo de toda e qualquer produção sapatônica desse universo de GL, de meu Deus. Eu tenho certeza que você vai se encontrar em um dos quase 500 vídeos aqui do canal. E caso isso aconteça, se inscreva aqui, apoia essa produtora de conteúdo tão modesta. Hoje a gente tá num cenário completamente diferente, porque eu tô aqui na minha mesa de trabalho, que por acaso tá uma bagunça, ó. Eu já posicionei todos os softbox e tô com preguiça de voltar com eles lá pro lugar pra ficar um fundo bonitinho, até porque esse tipo de vídeo não tem muita visualização. Então é mais uma conversa mesmo, sem muito intuito pré-determinado. A verdade é que vocês já sabem do que se trata pelo título do vídeo, né? Eu acho que eu vou colocar algo como qual o sentido da vida? Pra quê, por quê estamos aqui? É um papo um pouco cabeça. Já fiz outros vídeos aqui assim, me questionando e conversando com vocês, tentando chegar a alguma conclusão se existe um Deus. Tem vídeos sobre aborto. São assuntos assim, bem aleatórios mesmo. Sobretudo porque esse é um canal que começou falando de história, começou falando de Game of Thrones, depois foi pra resenhas de filmes e séries, depois foi pra esse universo de dorama, agora tá preso em Frameback porque é o que dá view. Mas às vezes eu me pego sentando na obrigação de falar com vocês sobre esses assuntos e não conseguindo extrair muito prazer desse que era a minha fuga do trabalho. Acabou se tornando mais um trabalho e esse ainda nem é remunerado, hein? Foi essa necessidade de modificar o nicho do canal, torná-lo mais engajável e perceber que estava caindo no metódico, no enfadonho, que me fez perguntar: qual o sentido da vida? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, talvez até o final desse vídeo a gente tenha essa resposta. Mas antes, já se inscreva, curta esse vídeo, sinta-se à vontade para comentar qualquer insight que você tiver. No Ocidente, ou melhor dizendo, nas sociedades monoteístas, existe um consenso, um senso coletivo mesmo, de que os bons são recompensados e os maus são castigados. E quando nós, seres humanos, somos injustiçados por alguém ou algo, alguma situação no nosso dia a dia, a gente se agarra à ideologia esperançosa de que existe uma recompensa, um tipo de compensação no pós-vida para todo esse sofrimento. Acho que talvez seja por isso que eu me apego tanto à premissa budista de evolução em vida. De modo geral, de abandono de vícios, de desvestimento de maldades, de melhorar e evoluir como pessoa em vida. Um contraste bem bacana das religiões, sem juízo de valores de qual é certa ou errada. Mas a verdade é que muitas das religiões são antagônicas, existe um contraponto, uma filosofia e um código de conduta muito diferente entre elas. Porque a gente se depara com a ideia de ser bom em vida para merecer um pós-vida bom. Assim como a gente se depara com a esperança de que aqueles que injustiçaram a gente em vida serão castigados no pós-vida. Mas a gente está sempre se preocupando com isso, com o pós-vida, com o que vem depois. E a gente não procura ser bom para ter uma qualidade de vida bacana aqui. Já reparou nisso? A gente pauta a nossa conduta num depois que pode ou não existir. E é interessante que a partir do momento em que você é bom por interesse, que você faz essa barganha com o seu Deus de que farei caridade aqui, não trairei minha esposa aqui, para merecer o paraíso, hein, Senhor? Lembra disso. Não acaba sendo de todo ruim, porque você está aperfeiçoando a sua conduta, mesmo que seja por interesse, numa recompensa divina. Mas e quando você pauta essa conduta numa vida de abnegação, numa vida de sacrifícios, acreditando numa recompensa no pós-vida? Imagina se esse pós-vida não existir. Você teve a sua única chance,
A vida aqui, desperdiçada. Você acorda, passa horas no transporte coletivo, se imprensando entre uma pessoa e outra, para chegar num trabalho, lidar com um chefe mimado, com muito menos conhecimento do que você, explorando sua força de trabalho, tendo que bater metas ridículas, comendo uma marmita fria, enquanto seus filhos estão na creche sendo cuidados por estranhos, para ganhar um dinheiro que no final do mês mal dá para sobreviver. E você observa na internet pessoas com vidas perfeitas, enquanto você tenta juntar para dar entrada no apartamento que você vai financiar em 35 anos. Você percebe que você é um peão, não um peão de um trabalhador rural. Pode ser que você seja também, mas um peão num jogo, uma peça de um jogo de xadrez. Você observa que você é uma ovelha do sistema e que cada dia a mais significa um dia a menos. E qual o sentido disso? Por que viver isso? Por que continuar com isso? Você pode até entender o conceito prático da coisa, o conceito biológico do porquê nascemos. Porque duas pessoas que se amavam ou se encontraram ocasionalmente copularam e te deram à luz. Você pode ter sido planejado, filho de um lar abastado e muito amado, ou você pode ter sido um acidente de carnaval e sequer conhecer seu pai. Você pode ter nascido porque alguém foi muito irresponsável ou porque alguém foi muito persistente. Apesar de saber o porquê nasceu, você não sabe para que nasceu. E essa é a pergunta que assola e atormenta a humanidade até o fim de seus dias nessa terra. Geralmente, quem encontra a própria vocação costuma ter uma resposta para essa pergunta. Quem se encontra na medicina diz que nasceu para salvar vidas. Quem se encontra na vida docente diz que nasceu para ensinar. Quem se encontra na fisioterapia nasceu para cuidar. Quem se encontra na escrita nasceu para escrever. Mas a razão da sua existência, o motivo da sua existência, a finalidade da sua existência não é unilateral. Existe um pra quê muito maior do que aquilo que você faz para sobreviver ou faz de hobby. Se você não fosse um médico, outro seria. Você quer reduzir a sua existência àquilo que você estudou para exercer 8 horas por dia, 5 dias por semana? Até porque esse é um sentido para a vida muito particular, né? Se for assim, eu nasci para quê? Para gravar vídeo? Para escrever? Para ensinar? Porque olha a quantidade de coisas que eu faço. E não encontro muito prazer e muita satisfação em praticamente nenhuma delas. É muito particular para não dizer que é medíocre, né? Porque imagina quem não tem nenhum talento específico. Quem é um contador que trabalha 8 horas por dia declarando imposto para empresas, que chega em casa e só quer ver televisão, que não pinta, não borda, não joga, não escreve. Se essa pessoa pautar o porquê da existência dela, no que ela faz com paixão e ela não tiver paixões, ela é um ser humano desprezível. Qual o sentido da vida para essas pessoas que são comuns, que são medianas, que são medíocres, que não fazem nada de espetacular? Pelé nasceu pra jogar bola, Garrincha nasceu pra jogar bola, Tolstói nasceu para escrever, Nabokov nasceu para escrever Lolita, Dostoiévski nasceu para escrever Os Irmãos Karamazov, Manuel Carlos nasceu para escrever novela, Neymar nasceu para atrair. De modo geral, o que eu quero dizer é que não existe um sentido para a vida que abranja o coletivo, não. Quem tiver essa resposta vai sempre ter uma bem diferente da sua, da minha. Existe um fator determinista, né? Você é fruto do meio onde você está inserido, das pessoas à sua volta. Então, os seus valores, eles podem ser moldados. Você pode ser ensinado a entender e ver a vida de uma maneira mais pragmática, ou mais interesseira, ou mais monótona. Se você foi criado com pouco, sua mãe pode ter te ensinado a aceitar o pouco para que você não se revolte, veja beleza naquele pouco, se conformar. Mas existe alguém que foi criado com pouco também, e isso acendeu uma indignação no peito. É alguém muito revoltado, disposto a conseguir, mesmo que seja por roubo, passando a perna. Qual o sentido dessas existências? Lidar com essas particularidades de existências cotidianas. Por que o ser humano, o único ser racional, no único planeta que possui vida, existe? Para que a gente está aqui? E essa necessidade de buscar essa resposta, de se sentir especial e de não querer admitir a custo nenhum que nós somos obra do acaso, feitos para o acaso e pelo acaso, que o ser humano cria deuses à sua imagem e semelhança, e escreve e registra
que esses deuses o criaram. É da necessidade de ter sido feito com algum propósito que surgem essas divindades. Eu e você, nós somos feitos da mesma matéria, nós somos pó de estrela. O que isso significa? As mesmas moléculas que se dispersaram naquela dança há quase 14 bilhões de anos atrás estão presentes hoje na minha pele, na sua pele. Nós existimos desde o sempre. Isso é fabuloso, porque nós vamos existir para sempre. Porque Lavoisier dizia que na natureza nada se cria, tudo se transforma. A matéria que foi pó de estrela hoje faz parte do seu globo ocular. Amanhã vai ser matéria orgânica comida por verme. Amanhã vai evaporar nos gases que vão ser liberados quando você morrer e vão voltar para a atmosfera. Ou vão ser adubo da terra na qual você vai ser enterrada. Voltar como grama, como árvore. A vida é tão magnífica que quando você encosta os seus dedinhos em alguém, você está apalpando quase 14 bilhões de história. Cada um é parte integrante singular do universo. E a gente dança coletivamente nessa dança caótica da rotina. Tentando entender, mesmo que inconscientemente, o porquê a gente está dançando. Para que a gente está dançando? É para alegrar alguém? É para distrair alguém? Nós somos um experimento? Nós estamos na Matrix? Nós somos ratos de laboratório? Existe um Big Brother da vida real, como o de George Orwell em 1984? E a existência é tão bonita, apesar de tão simplória, que não atrelar a ela uma significância parece um desperdício, não parece? Não, tem que haver sim o porquê da gente estar aqui, uai. Porque Deus quis e pronto. Então talvez a pergunta não seja qual o sentido da vida, mas qual o sentido dar à vida, porque esse sentido parte de uma necessidade nossa para satisfazer essa mesma necessidade nossa. Porque para muitos viver é de fato um fardo. Eu não culpo essas pessoas. Existem pessoas em situações miseráveis. Pessoas que vieram ao mundo para sofrer, vieram ao mundo por irresponsabilidade de mães extremamente pobres, ou vieram ao mundo em situações quase de gado, de que essas mulheres reproduzem a revelia mesmo para essas crianças serem vendidas, traficadas. Existem situações das quais a gente nem tem conhecimento. Situações onde as pessoas não têm acesso nem à água, muito menos a método contraceptivo, onde as mulheres são vistas como propriedades desses maridos que pagam dote, compram, estupram e têm filhos. As leiras. Então, como fazer com que elas se preocupem em descobrir um sentido para essa existência? Se toda e qualquer resposta que elas têm a essa pergunta está envolvida em sofrer. E morrer fosse uma libertação para elas. Vamos parar de romantizar o sentido da vida? A vida é uma bosta, todo mundo fudido. Nossa, mas que niilista pensar assim, né? Ninguém aceita pensar assim. Só quem tá nessa situação. Para você, a vida tem que ter algum sentido, sim. Encontrar o amor, é constituir família, ter filhos, encontrar amizades verdadeiras. E se você tiver sorte, essa coisa chamada vida vai ter uma duração de 80, 90 anos para você. E o que você vai fazer desses 80, 90 anos? Muitos de vocês podem ter sorte, serem amados, amarem de volta, terem filhos que não vão se tornar psicopatas, passar valores legais para esses filhos, verem esses filhos se formar, viajar de cruzeiro depois que tiver mandado os filhos para a faculdade, comprar uma casa na praia, ir para a praia uma vez por ano. Muitos de vocês vão ter uma vida dentro da normatividade, dentro do que é dito confortável, dentro do que parece ser o objetivo de vida da grande maioria, que é fornecer àqueles que ama certo conforto. Já parou para pensar que pessoas muito pobres, quando enriquecem, vão sempre cumprindo etapas muito clichês que são relacionadas a traumas da vida de pobre, que é comer muito, muito e muito bem, quer comprar uma casa, quer dar uma vida legal para a mãe, porque viu a mãe e o pai sofrerem a vida toda. Para essas pessoas, esse é o sentido da vida. Facilitar a existência daqueles que ela ama. A gente não pode negar que existem pessoas à deriva de todas essas circunstâncias ruins, que têm uma vida muito bacana e são extremamente infelizes. Para elas, o dinheiro não é o problema, portanto, o dinheiro não é a razão da existência delas. Elas não vivem para conseguir dinheiro, porque muitas já possuem, muitas já herdaram, muitas lidam com o dinheiro de uma maneira diferente de você. Tem muitos que são hippies, cujo dinheiro não tem o menor significado a não ser da própria subsistência mesmo. Qual o sentido da vida para essas pessoas? Já teve a impressão de que tem gente que está vagando num eterno vazio e que vai ocasionalmente morrer sem entender o porquê e para que nasceu? Se você for um desses que tem a sorte de ter uma vida plena, de viver 70, 80, 90 anos, presta bem atenção no conselho que eu vou te dar. Seja bom. Esse é o sentido da vida.
Não atormente os seus colegas de trabalho. Não faça fofoca, não difame, não olhe feio, não ria, não revire olho para dar a impressão de que a pessoa está sendo o assunto da rodinha para constrangê-la. Não cometa bullying. Não fale da aparência de ninguém. Não torne o dia a dia de alguém um inferno. Não faça com que a pessoa se sinta mal de chegar perto de você. Seja gentil. Cumprimente as pessoas. Faça com que elas riem. Elogie o cabelo, elogie a roupa. Elogie a cor da roupa se não tiver gostado da roupa. Sorria mais. Não cultive prazer egoísta de querer que alguém se sinta tão mal quanto você se sente por um motivo particular seu. Eu passei por momentos no trabalho em que eu, em pé, segurando o choro, me pensava: por que a pessoa está tão empenhada em estragar o meu dia? Ajude quando puder ajudar. Dê dica, dê um toque. O patrão não está por perto, ensina a fazer. Está espalhando para todo mundo do trabalho o quanto você ajudou a pessoa, o quanto a pessoa é inútil, o quanto você já tentou e mesmo assim a pessoa não mostra proatividade. Guarde esses comentários para você. Não trate seu filho como se ele fosse o dono do mundo. Não fique indignado quando a professora zangar com ele. Crie seu filho para viver em coletividade, para viver em sociedade, entender que ele vai ter que obedecer à autoridade de um chefe, de um professor, de um pastor. Não dirija bêbado. Volta de Uber se for beber. Ou vai com alguém de confiança que dirija de volta para você. Dê seu melhor no trabalho, mesmo que você sinta que não recebe o suficiente para isso. Brinque com seu filho, mesmo que você chegue cansadíssima do trabalho no final do dia. Porque para ele você é o mundo. Pega seu gato, seu cachorro, seu jabuti no colo, porque para eles você é o mundo. Uma palavrinha torta que você disser, uma revirada de olho, uma bufada que você der, pode ser o estopim para uma pessoa fazer uma besteira. As pessoas estão destruídas psicologicamente pelo capitalismo, pelo consumismo, pelos padrões de beleza. Não seja mais um problema. Lembra de um dos conselhos do apóstolo Paulo? Eu nem curto muito o apóstolo Paulo. Ele é o pregador dos tradicionais, né? Mas se tem algo que eu posso aproveitar das cartas dele, quando ele aconselhou a gente a ser imitador de Cristo. Você não precisa nem ser cristão, mas o exemplo de conduta de pessoa moralmente perfeita que a gente tem é Cristo. Toda vez que você for gritar com o namorado, levantar a mão para a namorada, cortar alguém no trânsito, responder sua mãe, pergunta: Jesus faria isso? Às vezes a sensação de estar abaixando para alguém, deixando alguém terminar por certo aquela discussão, não vai te fazer muito bem. Acontece. A gente não está acostumado a perder. Mas tem algo que eu aprendi nos meus quase 30 anos de vida, é que a gente não perde por ser agradável. De que a gente não perde por ser gentil. Não tô falando de ser falsa, porque falsidade a gente sente no cheiro. Tô falando de abraçar e beijar todo mundo a todo momento, que você vai ser acusado de assédio. Eu sei, eu não tô sendo hipócrita. Eu sei que você vai ter dias terríveis, que você vai querer matar seu chefe, que você não vai querer levantar da cama, que você vai querer sufocar seu filho e desejar que ele fique 3 dias seguidos na escola. Que você vai olhar pra sua gata e falar: caramba, como que você come, hein? As pesos que você tá me dando. É de ferro. Você tem o direito de estar triste, mas não tem o direito de ser cruel. Então, se você me perguntasse, Milena, por que a gente está aqui? Eu diria que é para ser bom. Não tem nenhum outro conselho que eu possa dar a vocês que seja tão desprovido de efeitos colaterais quanto ser bom. Até beber água em excesso pode te fazer mal. Até protetor solar em excesso pode entupir um poro. Mas ser bom não vai te trazer nada de ruim. Se você me perguntar qual o sentido da vida, eu vou dizer que não tem. Nós somos obra do acaso, estamos aqui por um acaso. Um acaso muito complexo, que eu gosto de atribuir a Deus. Talvez você atribua a ciência ao Big Bang, eu gosto de misturar tudo. Mas se você me perguntar o porquê estamos aqui nessa vida, eu vou te dizer que não sei. Não existe uma resposta única, singular, e que ao mesmo tempo alcance a coletividade por inteiro. Não existe uma razão universal para estarmos aqui. Mas se nós pudermos criar nossa própria razão, eu diria que nós somos seres humanos, os únicos racionais e donos desse planeta. É uma puta responsabilidade. E se nós somos essas pessoas, é para sermos bons. Bons com bichinhos, bons com crianças, bons com idosos,
bons com colegas de trabalho, colegas de faculdade, bons com os cônjuges, porque em algum momento essa caminhada, essa jornada vai findar. E são nossos filhos, nossos netos, nossos maridos, nossas esposas, ou nossos vizinhos, ou a polícia, que vai esvaziar nossas gavetas e então os nossos cadernos, as nossas fotos, os nossos diários, as nossas canetas, os nossos broches, os nossos livros não vão ter o menor significado para nenhuma dessas pessoas. Vão mexer nas nossas roupas, vão colocar em sacos de lixo, vão doar, vão jogar fora. Nada do que a gente lutou tanto para comprar vai fazer sentido. Nem a roupa do corpo a gente vai levar com a gente. Então, ser bom significa que você vai deixar no coração das pessoas com as quais você dividiu essa caminhada lembranças boas. É do seu sorriso que elas vão lembrar. É do seu bom dia, é do seu post. Então seja bom. Marque de maneira bacana a vida do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Seja um bom filho, seja uma boa esposa, seja um bom marido, seja um bom professor, seja um bom chefe. Seja bom. Você existe para ser bom. Para que estamos aqui? Para sermos pessoas melhores do que já fomos, acredite você, em outra vida, em outro plano, em outra dimensão ou há 5 minutos atrás. Seja bom.